Fala turma, nós vamos iniciar agora algumas videoaulas para trabalhar com os manipuladores do this, né, dos nossos objetos e funções aí. Então vamos começar com a call, vamos para apply e depois para a bind. Vamos iniciar então pela call. Aqui no nosso HTML eu tenho uma div simples com uma class result e a chamada do nosso JavaScript. Aqui no nosso JavaScript eu tenho a nossa IFE com useStrict e vamos iniciar aqui. Vou iniciar criando uma uma variável aqui que vai ser result. Ela vai receber simplesmente um doc.querySelector chamando a nossa classe result. E pessoal, vamos iniciar aqui criando uma function, vai ter o nome de data. E essa function data eu vou dar um simples return nela com um texto qualquer aqui, por exemplo, o livro é, dá um espacinho, vou chamar o nosso this.title, que seria o título do livro, mais, dá mais um espacinho aqui, e tem, vamos colocar aqui um maisinho, this.page, e no fim aqui vou colocar páginas. Então, o call, como eu falei, ele vai alterar justamente o this aqui das nossas funções e objetos. Então, o livro vamos pegar o title e o pages. Como que a gente pode trabalhar com isso? Vou iniciar aqui criando um book. Ele vai ser um objeto que vai ter um title, por exemplo, e o vento levou. E vou ter que ele vai ter as pages, né? 100 páginas, por exemplo. E vou ter aqui um let book 2 que vai receber um title a onda e pages 50. Agora, para a gente trabalhar com call, repare aqui, a gente já tem um texto pronto. Então a gente pode utilizar esses objetos aqui, simplesmente alterando o this. Então é nesse contexto que entra a função call. Para eu não precisar ficar repetindo totalmente o meu método, eu posso simplesmente chamar os atributos, né, os this aqui, os atributos dos meus objetos, alterando o this aqui. Então eu vou passar para dentro aqui da minha função data, chamando o call, e aqui eu passo o meu objeto lá para dentro para ele servir como this. Book1, por exemplo. Chamar nosso result.innerHTML recebendo esse data.callBook1. Vamos vir aqui, atualizar. Então aqui, o livro e o vento levou e tem 100 páginas. Da mesma forma, se eu passasse o 2, ele já altera aqui para mim o livro é a onda e tem 50 páginas. Então vejam que a praticidade da função call é justamente porque eu tenho um método base e vou alterar vou passar para dentro dela apenas o this que eu quero, com os dados que vão mudar nesse método principal. Vamos fazer mais um teste agora na prática, né? Por exemplo, trazendo dados do banco de dados. Então vou fechar isso daqui. Eu já tenho aqui no meu PHPMyAdmin uma tabela book, que ela tem um ID, um title e as pages, e ela tem alguns dados inseridos aqui também. Então vamos iniciar aqui no nosso PHP, vou criar uma variável $PDO, ela vai receber um new PDO, banco de dados que eu estou utilizando é MySQL, com host, localhost, um dbname igual a teste que eu estou trabalhando ali, usuário é root, sem senha. Meu SQL vai receber o $PDO, preparando a query, chamando aqui select from, o nome do banco de dados, da tabela do banco de dados que eu criei é book. Então vou chamar aqui o book, vou dar um SQL execute e no fim eu vou chamar uma variável data que vai receber o $SQL fetch all PDO fetch assoc. Vamos dar um eco nesse $data, JSON encode nesse $data. E nossa linguagem de programação back-end que a gente está utilizando no PHP, basicamente o código é esse aqui. Lembrando que todos os códigos estão na nossa plataforma de ensino, webdesigninfoco.com. Aqui, ao invés de eu trazer diretamente os meus objetos aqui, vamos chamar um Ajax, let Ajax recebendo um new XML HTTP request, ajax.open, pode ser o método get aqui mesmo, e o nome do meu arquivo PHP é o controller.php. ajax.send, e aqui entre os dois eu vou chamar o meu ajax.readStateChange function, ajax.status for idêntico a 200, e o ajax.readState
for idêntico a 4, a gente entra aqui, vamos dar aqui um console.log no nosso ajax.response.text para ver o que está chegando. Vou voltar aqui, Ctrl Shift K para abrir a nossa aba de programação aqui, atualizar. Então aqui, turma, vejam que ele já está me devolvendo aqui uma resposta, um objeto JSON aqui, ó, com todos os livros que eu tenho inserido lá no banco de dados. Então já está chegando certinho o JSON aqui. Se a gente fizer, criar aqui uma variável res, recebendo JSON.parse, nesse ajax.response.text, der um console.log nesse res, vamos ver aqui, atualizando. Repare que agora eu já tenho aqui, ó, os arrays com os livros cadastrados. Reparem que ele gera para a gente um array, né? Então a gente vai utilizar o método JavaScript map, né, de manipulação de arrays, justamente para a gente acessar esse array aqui. Então vou fazer assim, ó, res.map function elemento índice objeto. Lembrando que todas essas aulas, turma, se você entrar aí na playlist de JavaScript, você vai ver que tem uma aula específica de Ajax, nós temos aulas específicas de funções manipuladoras de arrays, no caso a gente está utilizando a map aqui. Então, dê uma revisada nas aulas aí para vocês entenderem o que a gente está fazendo, caso você já tenha caído diretamente nessa aula aqui. Aqui eu posso dar um console.log no meu elemento para ver o que está chegando. Vamos voltar aqui novamente, atualizar. Então agora eu já entrei dentro dos meus objetos aqui, ó. Já não tenho mais aquele array. Aqui dentro eu vou fazer assim, ó, let child, vou criar um elemento, vai receber um doc.createElement, vou criar uma div, cada dado ali do meu livro vai ser uma div, vou pegar o meu child.inner HTML, e esse inner HTML vai receber, agora sim, ó, o data.call. Aqui a gente passou diretamente o nosso objeto, aqui o nosso objeto, no caso, é o elemento. Então vamos passar aqui para dentro do elemento, no fim nós vamos chamar a nossa div result, append child, e vamos adicionar dentro, né, da nossa div o elemento aqui que é o nosso objeto. E aqui dentro nós vamos passar o nosso child, né, que é justamente a gente está adicionando aqui, chamando a função call aqui dentro. Vamos ver aqui, voltando, atualizando, repare aqui, ó, o livro é O Vento Levou e tem 100 páginas, o livro é A Onda, tem 300 páginas, e o livro é Carros e tem 40 páginas. Justamente os dados que eu tenho do banco de dados. Então aqui a gente está fazendo na prática utilizando a função call. Basicamente, turma, veja como a gente evitou aqui a repetição de código. Então a gente pega um método padrão, um método base, e a partir dessa base a gente passa para dentro dele apenas o objeto, que no caso aqui é o elemento. Então passei aqui para dentro o objeto, e o objeto com as propriedades, né, this, ele já vai ler e exibir para o usuário. Então o call é uma função que a gente consegue manipular o this dentro dos nossos objetos e funções. A função apply, turma, da mesma forma que o call, ela invoca uma função no outro contexto para estar trabalhando aí com modificação do this. Então repare aqui o seguinte, se ao invés de eu utilizar o call, eu utilizar o apply, vou salvar aqui e vou atualizar aqui novamente, repare que não dá diferença nenhuma, justamente porque os dois têm praticamente a mesma função aqui no JavaScript. Qual que é a diferença então entre o call e o apply? A diferença vai ser quando a gente precisar passar parâmetros aqui para dentro. Veja só como que é singela a diferença. Vamos supor que aqui, ó, eu tivesse dois parâmetros, autor e age. Vamos colocar aqui no texto aqui também, ó. O autor é, e aqui a gente vai colocar a age, a idade dele. Então a gente tem os parâmetros autor, né, e age, esses dois parâmetros aqui. Como que a gente passaria esses dados aqui para dentro? Se você salvar do jeito que está agora, você vai ver que ele vai dar undefined nos dois aqui, né? Para a gente passar o parâmetro aqui para dentro, no apply a gente colocaria através de um array. Ó. Então vou colocar aqui, por exemplo, que o autor é Tiago e tem 18 anos, ó, através de um array. Vou atualizar aqui, repare que ele pegou normalmente, ó, Tiago 18. Se eu vier aqui agora e mudar para call, salvar aqui e atualizar, repare que ele vai dar undefined. Ó. Então, no caso do call, ao invés de eu utilizar o array, eu tenho que utilizar os parâmetros separados por vírgula.
Basicamente é essa a diferença, ó. Funcionou normalmente com o call. Então no call a gente utiliza os parâmetros separados por vírgula e no apply a gente utiliza eles dentro de um array dessa forma aqui, ó. Mas os dois executam a mesma função. Então o último método que a gente tem aqui é o bind. Como que funciona o bind? O bind, ao contrário do call e do apply, ele não invoca imediatamente a função aqui. A gente tem que primeiro armazenar ela para depois invocar. Então olha aqui para você ver. Primeiro eu vou criar um let new function aqui. Ele vai receber a nossa função data. Vou até tirar esses parâmetros aqui por enquanto. Voltar ao que era no início. Então ele vai receber o nosso data.bind e é o que eu vou colocar o meu elemento aqui dentro. Então aqui, ó, ao contrário do que a gente faz aqui direto, com invocação direta, no caso do bind, a gente primeiro armazena ela numa variável e depois a gente chama ela aqui, ó. Então vai ficar da seguinte forma: child.innerHTML vai receber a nossa new function. Então aqui, ó, aqui que eu estou invocando a minha função e não diretamente igual no call e no apply, onde a gente não precisa invocar a função posteriormente, ela já é feita automaticamente. Então bind, primeiro eu chamei o nosso método lá em cima data.bind, passando o elemento para dentro dele, e depois sim eu estou invocando esse new function aqui, ó. Vamos ver se deu o mesmo resultado. Então está aqui o mesmo resultado funcionando normalmente. Então essa é a diferença do bind, do call e do apply. O call e o apply bem parecidos, a diferença vai estar na passagem de parâmetros, no call todos separados por vírgula e no apply através de um array. No caso do bind, primeiro você atribui ele a uma variável e depois você invoca a função no segundo momento. Essa é a diferença entre o call, apply e bind. Espero que tenha ficado entendido. Por hoje é só. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.